Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 6. Livro de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 22. Diz a palavra de Deus: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E muitas das vezes, olha para mim, a pessoa ela faz justamente o quê? Ao contrário. Ao invés de ela orar por aqueles que os odeiam, ela espragueja. Ao invés da pessoa amar os inimigos, ela odeia. Ao invés da pessoa desejar o bem para aqueles que a odeiam, ela deseja o mal. Mas nós que somos cristãos, nós devemos mudar de comportamento. Tem muita gente dentro da igreja que age a fé, que vive a fé, que acredita no milagre, mas deixa de lado essas passagens bíblicas, e elas não se tornam realmente seguidoras de quem? De Jesus, e sim da mágoa, do ódio, do ressentimento, e aí Deus não pode operar. Amém? Leiam vocês bem alto o que diz o versículo 28. Orai. Então nós devemos ainda bendizer, abençoar os que nos maldizem. Nós devemos bendizer, abençoar aqueles que falam mal de nós. Mas como assim, bispo? Mas é o que Jesus ensina. Nós devemos seguir isso aqui. Se nós não seguirmos o que está escrito aqui, nós não seremos abençoados. Nós não seremos abençoados. Se nós queremos entrar numa terra que mana leite e mel, nós vamos ter que passar por cima da onde? Do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade. A nossa vontade é quebrar o pescoço de um. A nossa vontade é mandar se lascar logo. A nossa vontade é fechar a porta do nosso coração. Mas não é o que Jesus ensina. Ele ensina ao contrário. Leia, por favor, mais uma vez, mais alto, o versículo 28. Bendizei, orai. O que te bate numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixai-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, em discussões, em brigas. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então nós nos importamos muito com o que levam de nós. Nós nos importamos muito com aqueles que nos agridem. Nós damos muita importância por aqueles que nos amaldiçoam, espraguejam, ao ponto de nós guardarmos até um ressentimento, até uma mágoa. Às vezes a pessoa diz, não, eu não guardo nada, mas se vê a pessoa passar no mesmo lado da rua, vai para o outro lado. E muitas das vezes, nós nos esquecemos disso aqui, eu me incluo também, porque eu sou ser humano como todos vocês. Mas Deus aqui nos ensina que nós devemos blindar o nosso coração. E devemos amar aqueles que nos odeiam. Devemos abençoá-los. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? É fácil a gente amar quem ama a gente. Que recompensa a gente vai ter por amar quem nos ama? Nenhuma. É muito fácil amar quem te ama. Mas ele diz, porque até os pecadores amam os que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Mas ele diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, prêmio, e sereis filhos do Altíssimo. Então, se nós agirmos dessa forma, nós seremos o quê? Filhos do Altíssimo. Então você vê que ser cristão não é para todo mundo. Ser cristão não é para quem quer ser cristão. Ser cristão é para quem realmente tem um chamado, é escolhido e tem um chamado de Jesus. Porque para a pessoa amar quem aldeia, não é para qualquer um não. Para a pessoa desejar o bem, para quem deseja o mal para ela, não é para qualquer um não. E às vezes você está na igreja há anos, e você é uma pessoa rancorosa. Você está na igreja há anos, e você é uma pessoa que não perdoa, que não esquece. Se me fere, eu vou ferir de novo. E aí, isso só atrasa a sua vida. Isso só amarra a sua vida. Tem pessoas que dizem: mas bispo, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que a minha vida não vai para frente? Por que nada dá certo para mim? Por causa do teu coração. Você é uma pessoa ressentida, magoada, ferida. Você está indo contra as Escrituras. Não, mas foi ele que falou, foi ela que fez comigo. Mas nós que somos de Deus, nós temos que dar o exemplo, amando os que nos odeiam. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, para mim ser filho, eu tenho que parecer um pouco com o Pai. E o Pai, ele é misericordioso, e nós devemos liberar misericórdia. Por isso que se você tem algo no seu coração contra alguém, libere a misericórdia. Peça perdão a essa pessoa, mesmo que ela é a culpada. Não tenha nada em seu coração. Não tenha nada que te prejudique com Deus. Não guarde nenhuma raiz de amargura. Não se prenda a um jugo desigual com o ímpio. Se ele é ímpio, se ele é mau, o problema é dele. Você tem que ser bom. Você tem que ser diferente. Amém? E aí você entrega aquela pessoa, se ela mesmo assim continuar te fazendo mal, se mesmo assim aquela pessoa continuar te perseguindo, fazendo macumba para você, trabalho para você, se mesmo assim aquela pessoa querer o teu mal, você entrega ela a Deus. A Deus pertence a justiça. Nós não somos juízes para julgá-la, mas Deus é. Deixa que Deus trata dela. Não fica você julgando ela vai morrer. Você não é juiz para determinar se ela vai morrer ou não. Nós não somos juízes. E às vezes nós deixamos nos levar pela emoção, pelo calor da ira, e nós acabamos que amaldiçoamos a pessoa. Você faz isso. Ela vai ver que eu sou de Deus. E você começa a ser pior do que um pai de santo. Desejando mal para aquela pessoa, mas você não é Deus. Você tem que deixar que Deus julgue-a. E que ela se arrependa. Se ela não se arrepender, ela vai tratar com Deus, vai ser pior ainda. Mas você não pode ter no seu coração e nem nos seus lábios palavras de morte. Quem entendeu? Levanta a mão. Você está entendendo? Enquanto você guardar esse mal no seu coração, enquanto você guardar essa semente maligna, a sua vida não vai para frente.
Você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode ajudar a igreja, você pode fazer o que você quiser. A tua vida não vai para frente por causa do teu coração. O teu coração se transforma numa âncora que só te leva para o fundo. A Bíblia diz: só os limpos de coração verão a Deus. E não é só ver Deus no modo literal no céu, não. É ver Deus aqui também. Ver Deus no casamento, ver Deus na causa da justiça liberada, ver Deus no emprego, ver Deus em clientes, ver Deus agindo. Eu só vejo Deus quando eu tenho um coração limpo. E o diabo, sabendo disso, ele traz pessoas para te ferir, para te machucar, para te magoar, para você não vencer. Mas Deus está dizendo que você deve guardar teu coração. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis o quê? Condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão o quê? Também. Então, na medida que eu venho agir aqui, Deus vai agir na minha vida também. Então Deus está nos observando. Deus está observando a cada um de nós e vendo o nosso comportamento. Então, se erraram com você, se te traíram, se te machucaram, se viraram as costas para você, se te aborreceram, não significa que você tem que conviver com essa pessoa, mas você tem que ter o teu coração completamente sem nenhuma mácula, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. E tem pessoas que chegam numa gravidade tão grande de ódio, numa gravidade tão grande de mágoa, é tão grave a situação da pessoa, que uma pregação dessa ofende ela. A pessoa sai até do culto falando: como já se viu, eu perdoar ele, eu perdoar ela, não, isso é um absurdo. Tão grave que a pessoa está dominada já pelo mal. Porque se o meu Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, porque é fácil a gente amar quem ama a gente, mas ele está dizendo que eu tenho que amar quem me odeia. Mas se o meu Jesus está me ensinando isso, eu vou receber essa palavra no meu coração. Eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar meu coração. Que Deus abençoe eles, que Deus cuide deles. E se eu encontrar, boa tarde, boa noite, não tem problema nenhum. Mas você não pode guardar nenhum tipo de ressentimento ou de sentimento dentro de você. Quem entendeu a palavra de Deus? E essa palavra eu tenho certeza que falou no coração de muita gente aqui. Muita gente aqui que vem carregando um peso. Muita gente aqui que vem carregando um fardo. E isso só está destruindo você. O diabo, às vezes, não consegue tocar fora na tua vida. Então, primeiro ele tem que entrar dentro. Ele entra dentro e ele entra pelo sentimento. Ele entra pelo sentimento e destrói a pessoa dentro. Destruiu a pessoa dentro, ele começa a destruir fora. Casamento, família, ele começa a acabar com tudo. Então guarde o teu coração, blinde o teu coração. E certamente você será uma pessoa bem-sucedida. Você vai conseguir dar a volta por cima. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem quer ter uma vida limpa com Deus? Então, guarde o teu coração, proteja a sua alma. Se Deus toca em você, mostra para você. Se vem alguém na sua mente que você tem mágoa, que você tem ódio, peça perdão, liga para ela, peça perdão para ela. Eu quero que você me perdoa, porque eu guardei muita mágoa, muita tristeza. Eu quero que você me perdoe. Não, bispo, mas ele que fez mal para mim. Mas o que Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar quem fez o mal para mim. Não é quem fez o mal para mim que tem que me perdoar, eu que tenho que perdoar ele. Me perdoe. E aí, se ele quiser me perdoar, amém. Se ele não quiser, problema é dele. Mas eu estou liberando o meu coração.
Meu coração não pode ter mágoa, não pode ter ressentimento, não pode ter. E normalmente a pessoa ela é atingida, não quando uma pessoa estranha machuca ela, fere ela, trai ela. Normalmente a pessoa é ferida quando alguém que ela ama, quando alguém que ela considera faz algo com ela. Aí ela se machuca, mas não podemos. Porque o próprio Jesus foi traído por Pedro 3 vezes. E ele perdoou. Ele amou Pedro. Então, perdoa. Porque tem pessoas que elas não sabem o que fazem. Elas não têm o mesmo Deus que nós temos. Elas não têm. Mas nós temos. Então nós temos que agir como Ele nos ensina. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, versículo 27. Lê vocês bem alto. Amai quem? Amai os vossos inimigos. Fazei o quê? O bem a quem, pessoal? Aos que vos odeiam. Onde já se viu eu fazer o bem para quem me odeia? Mas é o que Jesus ensina. Só assim eu serei o quê? Bem-sucedido. Só assim Deus vai nos abençoar. O que mais diz aí? Leia aí o versículo 28. Leia aí. Bendizei aos que vos maldizem. Porque se uma pessoa maldiz, você fala mal de você, você já começa a falar mal dela para outras pessoas. A maldizer ela. Maldizer é falar mal da pessoa. Ah, mas ela está falando mal de mim. Fala bem dela. Porque aí quem vai julgar ela é quem? É Deus. Quem vai tratar dela é quem? É Deus. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Quem está disposto a fazer isso? E muito mais. Então arrependa-se, reconcilie com Deus.